6, 6, 5. Erro crítico. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. Quem sou eu? Não interessa. Como também não interessa quem é você. Interessa é saber o que somos. A vida ou a morte? Coragem ou medo? Em resumo, o que procuras? O paraíso ou o inferno? Bom, o Erro Crítico está em clima de terror total, né? Podíamos ter feito isso em outubro, né? Pra lembrar, assim. Outubro é rosa. Mas o outubro ficou rosa. Hoje nós vamos falar de um homem cineasta brasileiro, já digo desde já, para mim, o maior de todos, um dos maiores do mundo, Sam Raimi nacional. Tão aclamado diretor, roteirista, produtor, ator, o cara faz trilha sonora, totalmente aclamado lá fora. Infelizmente no Brasil não, né? A gente sabe qual que é o nível raso cultural que o brasileiro se permite. Mas vamos falar então de José Mojica Marins, o mito. A lenda. A lenda. O insuperável, O inigualável, o único, o incrível José Mojica Marins. O rapaz que ninguém sabe até hoje como limpa o bumbum, né, velho? Pois é. Agora ele tá sem unha, né? Mas tinha um tempo aí que era meio difícil. E para falar sobre esse mito, essa lenda, nós temos aqui novamente eu, João, nosso amigo Ciro. Eu. E nosso amigo Adilson. A gente veio aqui na casa do Ciro para ele não ter como dar balão. Superado o balão, vamos ao que interessa. Coincidência ou não, José Mojica Marins nasceu em uma sexta-feira 13 de março de 1936. Ele é paulista, tem 80 anos e mais 60 anos de carreira, por incrível que pareça. Cara, é foda. É. E não tem como falar de José Mojica Marins sem falar do seu personagem mais icônico e mais conhecido, que é o famoso Zé do Caixão. O terror da morte, o terror da dor, o terror do fantasma, o terror do outro mundo. Eu diria até que Zé do Caixão é a criação que supera o criador. Ele se tornou talvez mais famoso do que o próprio criador. Agora não, tipo, acho que 2012, 2013, mais ou menos, ele deu uma declaração e ele falou que ele tem receio de que provavelmente após a ida dele para o inferno, o personagem Zé do Caixão seja mais lembrado do que ele mesmo, né? E nessa mesma época foi quando ele disse que ele não aguentava mais falar e ser lembrado como Zé do Caixão, né? Porque, como você falou, João, é um cara que é um ícone do cinema, mas eu concordo com o Ciro, é um cara que no final das contas ele é mais lembrado como o Zé do Caixão do que como o Mojica, né, cara? Sim. Ele tem a pretensão de fazer um outro filme de Zé do Caixão. Seria um afronte de Zé do Caixão e José Mojica Marins nesse filme. Ah, é? Ele se desprendendo do personagem. Olha que legal. Né? Não sei se isso vai acontecer. O terror da morte, o terror da dor, o terror do fantasma, o terror do outro mundo.
Mas esse personagem ele tem mais de 50 anos, né? O Zé do Caixão, né, cara? E ele foi inspirado num pesadelo do Mojica. O Mojica já era cineasta. E ele teve um pesadelo que era esse personagem o arrastando até um cemitério e jogando ele numa cova que tinha o nome dele, né? Tinha o nome dele, uma data, né? Que é tipo a data da morte e tal. E aí ele diz que quando ele veio, acordou, né? Sei lá, ele automaticamente já pensou no personagem. E além de pensar no personagem, pensou em mudar o estilo dele, né? Porque ele não era um cineasta de terror. Na verdade, não se fazia terror no Brasil, né? E isso levou ele pro gênero. Consolidou, né? Vamos focar no personagem Zé do Caixão, falar sobre sua trilogia, né? O A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, de 1963. Depois nós temos Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. E fechando a trilogia em 2008, A Encarnação do Demônio. O que você tem aí pra dizer pra nós, senhora Dilson? Atenção, pessoal, aviso de spoiler. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre antes dos filmes, né? Porque no primeiro filme, o personagem já aparece consolidado, né? Sim. Ele já existe, a gente sabe muito pouco sobre o passado desse personagem. Sim. E a gente, basicamente, durante a trilogia, fala muito sobre o que esse personagem quer para o futuro, que é o tema que permeia toda a história. Porém, o Mojica, anos depois, se eu não me engano, na década de 90, ele criou um background para esse personagem e contou um pouco da história do que levou o Josefel Zanata a se tornar o Zé do Caixão antes dos filmes. Basicamente, essa história conta que ele era um cara normal, filho de uma família de donos de funerária, se apaixonou pela menina do bairro. Essa menina se apaixonou por ele, eles tinham uma história de romance ali. E os pais dessa menina, que eram muito ricos, foram fazer uma viagem de avião. Aconteceu um acidente, eles morreram e por conta disso eles adiaram a data do casamento. Nesse período entre o acidente e a nova data do casamento, ocorreu a Segunda Guerra Mundial. E ele foi se alistar como pracinha brasileiro, foi pra Itália lutar. Ficou durante a guerra trocando cartas com esse grande amor da vida dele. Algumas cartas, obviamente, pararam de chegar. Hoje em dia dá pra mandar um e-mail, lá na época era um pouco mais difícil, né? E a menina achou que ele morreu. E o que ela fez? Casou com o prefeito da cidade. Quando ele volta da guerra vivo, ele chega na cidade, a cidade está dando uma festa de boas-vindas aos pracinhas brasileiros que voltaram vivos da guerra. Ele vai até a casa do prefeito e vê que o grande amor da vida dele está sentado no colo do prefeito e casou com o prefeito. No acesso de raiva, ele mata os dois a tiros. Porém, ele é absolvido do crime porque associam isso a um trauma da guerra. Ele é absolvido do crime por quê? Porque é ficção, né? Porque é ficção, se fosse vida real, ele tava na cadeia. Tem o lance daquele negócio trauma, né? Isso, tipo Rambo, assim. E aí o que acontece? A partir de então, aquele cara que era um cara normal, era um cara que tinha ali só seus planos e tal, ele se torna um nihilista, um cara extremamente egoísta, um cara sádico, cria um mundo paralelo na vida dele, assume o negócio da família como coveiro, assume o papel ou a persona de Zé do Caixão, o nome dele originalmente é Josefel Zanata, e aí começam os filmes. Né? E aí a gente tem o primeiro filme, como o João falou, de 63, que é A Meia-Noite Levarei a Sua Alma. Prelúdio muito bom, né? Jogador Legal. de PG esse Mojica aí. Exato. E vale lembrar que esse prelúdio criado posteriormente aos filmes, né? Assim, quando ele bolou os filmes, obviamente não existia nem a necessidade de se criar esse prelúdio do personagem. Então. O que eu acho que diferenciou o cara? Ele criou um personagem de horror, ele criou um mito de terror brasileiro que foge do que a gente conhece culturalmente como terror, né? Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, o nosso folclore, tirar o aspecto de história de niná do folclore, a gente tá falando de histórias pesadas de horror. E é basicamente isso que o Brasil tinha, principalmente nessa época, década de 40, 50, 60. 60. O cara fez o quê? O cara criou, cara, obviamente, ele bebeu das fontes do horror gringo, né, cara? Ele mesmo diz que o visual dele é um visual que ele pegou alguns traços do filme do Nosferatu, ele pegou a capa do Drácula do Bela Lugosi e tal, mas ele criou um personagem brasileiro que tá totalmente ligado a um universo que até então era muito pouco explorado, que é o universo de horror, e ele criou um puta personagem, ele criou background, ele criou uma trilogia de filmes, e é um personagem que tem uma história, né? Que tem uma história. Ele evolui, né? Ele é o mesmo personagem nos 3 filmes, e você vai vendo como um filme vai influenciando o outro. Eu acho que isso daí é uma coisa muito bacana. Tem personagem que é muito levado a sério, por exemplo, o Adilson gosta muito, que nem Jason, que é um cara que, assim, você pegar o primeiro Jason... Fala mal do Jason não, mano. Você pegar o primeiro Jason e o último Jason, você pode assistir sem
qualquer filme, em qualquer sequência, porque o personagem em si não tem uma evolução, não tem nada. Há controvérsias, mas quando a gente falar um podcast do Jason, a gente explica isso aí pra você, Ciro. Isso sem dúvida. O Zé do Caixão, ele veio para o Brasil como assim, uma guinada de 180 graus no cinema. Porque não se fazia, ninguém tinha coragem. E é totalmente diferente. Apesar do start inicial para criar o personagem foi o tal do pesadelo, do sonho, sei lá. Mas lógico que bebeu na fonte dos clássicos, né? Drácula, o monstro do Dr. Frankenstein, todos esses clássicos de lobisomem e tal, né? Aliás, o Mojica, para fazer os seus estudos, ele sempre fez muito estudo de campo, né? Tinha uma lenda, não sei em que cidade, em que montanha ali, florestinha, tipo, falou que aparece um lobisomem. Ele ia lá fazer o estudo pra ver o clima, sei lá, né? O que ele tirava disso. Eu acredito que isso vem muito porque, assim, querendo ou não, na época que ele fez o primeiro filme, principalmente, a gente tava numa época de dificuldade. E o cinema, ele retratava muito a visão do Brasil, o cotidiano do Brasil, aquela coisa do Brasil da periferia, o Brasil do underground. E eu acredito que esse tipo de coisa que ele fez é uma coisa que estava enraizada na época. Ele não quis fazer um filme de terror que você olhasse para aquilo e falasse, mano, pode estar acontecendo em Nova York, pode estar acontecendo em qualquer lugar. Não, aquilo tem cara de Brasil. Sim, se a gente fizer um paralelo entre o personagem e a história do cinema brasileiro, né? A gente tinha, então, de um lado, o novo cinema, que basicamente era o que a TV se tornaria no futuro, né? Então, eram histórias de cotidiano e tal. E você tinha, do outro lado, o cinema marginal, feito ali na boca do lixo, que era a contracultura, que contava coisas mais populares, que tinham como objetivo levar pessoas para o cinema só e divertir pessoas. E o cinema de terror não fazia parte, ou fazia uma parte muito pequena disso. E o cara criou um personagem para viver essa contracultura dentro de um gênero que não era comum no Brasil naquela época. Não encaixava, né? Não encaixava. E eu acho que, assim, essa ideia de que o João tinha citado de fazer pesquisa é você ir naquela fazendinha, naquele centro rural e descobrir como que o brasileiro vê o medo, como que o brasileiro enxerga o medo, como que o brasileiro vê os mitos. Acho que tinha também buscar uma percepção pessoal sobre o medo, né? Porque o cara, tipo, dormia em casa mal assombrada. As pesquisas do cara eram de campo, né? E lembrando que, assim, como diretor, ele não acreditava em nada disso, né, cara? Assim, era muito clara a separação, o diretor com a persona Zé do Caixão. Mas o personagem Zé do Caixão foi um cara que explorou, sim, esse medo, que basicamente, e nos dois primeiros filmes principalmente é muito claro, tem muito a ver com o questionamento da fé. O brasileiro é um povo com muita fé, é uma fé católica muito forte, principalmente na época, e o Zé do Caixão vinha questionando isso. Já pelo fato dele ser um coveiro, lidar com a morte já é um paradigma, né? O cara lidar com a morte normalmente. E além disso, é um cara que questiona tudo. Ele não acredita no diabo, ele não acredita na vida após a morte. Ele é um cara niilista. Ele acredita nele, no que ele quer. Se a gente considerar esse background aí que eu falei há pouco, depois que ele passou por esse trauma, ele fala, então foda-se o mundo, eu vou fazer as coisas do meu jeito. E aí a gente vai pro primeiro filme, que é A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Você crê nessas mentiras? Foi filmado em 9 dias. 9 dias, Foi um negócio absurdo, assim. E tudo dentro de um estúdio. Tudo Eles não dentro faziam do estúdio. externas. Não tinha o Mojica externa. não fazia externa. Então, o filme de 1963, considerado pela Associação de Críticos de Cinema do Brasil como o 46º melhor filme brasileiro. Mas eu acho pouco. É um filme que ganhou 3 prêmios internacionais na Espanha e na França. Ele é reverenciado mundo afora. E na década de 60, poucas pessoas faziam o que ele fazia, cara. E esse filme conta a história, então, do Zé do Caixão. A partir dessa tragédia, ele vira um coveiro. E ele tem uma única missão no mundo, que é perpetuar ele. Ele se acha um cara diferente. Sim. Ele se acha um cara especial. E ele quer continuar a linhagem dele através de um filho. Só que ele não quer fazer um filho com qualquer uma. Ele quer fazer o filho com a mulher perfeita. Ele precisa de uma mulher. E esse aspecto você pega desde o início dos filmes. O Zé do Caixão, um cara que todos respeitam ou temem. E realmente o personagem Zé do Caixão nos filmes é pra ser um cara diferente perante as outras pessoas com quem ele se socializa, né? Já começando pelo jeito que o cara se veste, né? Sim, sim. Vamos lembrar que a história do Zé do Caixão se passa sempre numa cidade do interior de São Paulo, principalmente nos 2 primeiros filmes. É uma vila onde tem poucas pessoas simples, como nós, caipira, lá do pé vermelho. Torta. Ele é um cara, como o João falou, odiado na cidade
porém respeitado, ou pelo porque é dedo. violento, porque é esperto, é astuto. É um cara que trabalha como coveiro, tanto que a primeira cena do filme é ele realizando um enterro. Ele diz ali pros clientes dele, olha, eu fiz o meu melhor e tal. E a partir do momento que ele vai pra casa, ele começa a mostrar que ele realmente é. Ele é casado com uma outra mulher, obviamente porque a que ele amava morreu. É uma mulher na qual ele despreza, Ele né? despreza É praticamente um objeto, né? Isso, porque Realmente. ele tem certeza que aquela mulher não é a mulher perfeita. Mesmo porque ela não conseguiu dar um filho pra ele ainda. Então isso já descarta ela pra ele. Claro que na década de 60, se ela não deu um filho pra ele, o problema é ela, não é ele, óbvio. Vai fazer uma contagem de esperma pra quê? Bom, e aí o que acontece? Ele acaba matando essa mina, já na primeira parte do filme, pra mostrar esse lado sádico dele, e ele simplesmente... Ele não mata a mina. Ele tortura ela com uma aranha, né? porque ele quer ver o medo dela pra morrer. E ele é um cara, como o João falou, muito inteligente, porque ele começa matando as pessoas nos filmes e ele escapa de todas, porque ele consegue camuflar o crime como se fosse um acidente natural. Ah, ela foi picada por uma aranha. Ah, o cara tropeçou, bateu a cabeça e morreu. Então ele vai achando maneiras, ele se torna um psicopata, mostra no filme que ele é um psicopata. Ele já tem uma certa experiência no trabalho ali da forense, né? Vamos dizer, apesar de não ser um especialista, mas ele deve ter se ligado nos conhecimentos ali de manipulação ali no... E outra, né? A gente tá falando de uma cidade do interior de São Paulo, onde a polícia deve ser uma coisa não tão bem preparada. E numa cidadezinha como essa, muitas vezes o próprio Zé do Caixão, o personagem que ele faz ali, de coveiro e tal, é o cara que vai e pega o corpo como se fosse um IML e tal, e ele mesmo que prepara, ele mesmo que cuida. Então não tem muito o que fazer uma autópsia, não tem um CSI ali pra poder achar alguém, né? Fora que, como a gente disse, ele era temido. Inclusive pela polícia e pelos prefeitos e organizações públicas. Ele era o cara assim do tipo... Não mexe com ele, entendeu? Ele acaba matando a esposa porque ele acaba encontrando uma outra menina. Essa menina, ela tá ali com um casamento marcado com o melhor amigo dele. Que é o único cara que tipo, meio que atura ele, né? Isso, que vai na casa dele pra uma visita social e coisas do tipo. E ele acaba querendo essa menina porque ele acha que ela vai dar o filho perfeito pra ele. Obviamente que ela não dá o filho perfeito pra ele. Ele mata ela também. Antes mata o melhor amigo. Isso, ele mata o melhor amigo. Por causa esses amigos nossos é foda, viu? Esse amigo nosso. Isso, tem gente que morre por bem menos, cara. O que você faz com a gente? Ele acaba matando o melhor amigo, que é noivo dessa mulher que ele almeja e tal. E a cidade inteira, a mina é a única que confronta ele, né? Porque a mina era apaixonada realmente pelo cara. E ela fala, você matou o cara. E ela é a única pessoa que, na cidade, mesmo aqueles que já se ligam, Zé, tal, não sei o quê, meio que ignora. Porque todo mundo sabe, o cara é violentíssimo, entendeu? O cara vai beber no bar, aposta não sei o quê, aposta seu dedo, arranca o dedo do cara. É isso aí. É uns negócios loucos, né, cara? E faz as afrontas, como a gente falou, religiosas. Eles estão ali numa sexta-feira santa, né, cara? O cara pede carne. Come carne em frente a uma procissão. Obriga as pessoas a ficarem no bar no dia que ele quer ficar no bar. Fica todo mundo aqui no bar que vocês vão beber comigo, e ninguém põe a cara de falar, não, eu vou embora. Todo mundo obedece e fica ali. Obriga as pessoas a comerem carne, inclusive. Não só ele, mas ele pega alguns e fala, come essa porra. É isso aí. Não, mas sexta-feira santa, José, come, o cara come. É isso aí. E aí o que acontece? E no final do primeiro filme, meio que a polícia, o médico da cidade, eles começam a desconfiar do Zé. Fica um pouco evidente ali que não dá pra disfarçar mais o crime. Eles vão atrás do Zé, confrontam o Zé, e o Zé começa a pirar, né? Ele começa a ter visões da sepultura dele, começa a se misturar um pouco. O pesadelo que o Mojica teve, ele coloca como cenas do que o Zé do Caixão como personagem tem. Ele tem o mesmo pesadelo que o Mojica teve, né? Ele enxerga alguém arrastando ele pro túmulo e tudo mais. Eles confrontam o cara, vão até o túmulo onde tá a menina e o amigo dele morto. O Zé é atraído até ali e matam ele. Inicialmente, o Zé do Caixão morreria nesse primeiro filme. Acontece ali uma perseguição dentro da tumba. Matam ele e a vida continua. É nesse momento que entra a parte mística, assim, do Zé do Caixão, né? Até então é um homem frio, assassino, calculista,
desequilibrado. Até esse momento ele é só um psicopata, né? Exato, que não acredita, como a Dilson disse, né, em questões religiosas, até zomba e tal e tudo mais. E aí, nesse momento aí, acho que, não sei se era a ideia do Mojica, porque não sabia se ele ia continuar e tal ou não, assim, mas... era um filme one shot, né, cara? Nem se fazia, acho que na época nem se fazia continuações, né, cara? Mas Acho que era muito difícil uma trilogia pra pensar na Muito época. difícil. E Ainda mais no Brasil e um filme de terror, né? Não, e outra, Suspense, mano, terror. o filme foi gravado em 9 dias. Ele não foi gravado em 9 dias porque o Zé acordou e falou: mano, eu acho que esse roteiro aqui não é gravado em 9 dias de boa. Não, foi porque, mano, não tinha recurso, tinha que correr, tinha que gravar, aluguel das coisas era caro, equipamento era difícil, não fez externa. Não é porque o cara não queria. Sim. É porque, mano, gravar fora era muito mais difícil, microfone, não sei o que. Então grava tudo dentro. Então, assim, como é que um cara que não tem grana, que, tipo, ele não sabe se aquilo vai funcionar, como é que ele vai pensar numa trilogia? Eu acho que é muito difícil a gente imaginar que ele começou Provavelmente com uma trilogia não. na cabeça. o filme foi meio que assim, ele teve o sonho, ele teve a ideia, ele criou o personagem, fez o filme. Obviamente não esperava que o filme teria o sucesso que teve. Foi um filme que teve muito sucesso de crítica. De crítica não, mas muito sucesso de público. Todo mundo foi no cinema ver isso aí na época. O filme se espalhou para outras capitais além de São Paulo. Foi para Porto Alegre, foi para Salvador e tudo mais. E aí falaram, faça uma continuação. Ah, mas o Zé do Caixão morreu. Aí ele falou, eu ressuscito. Inclusive, se eu não me engano, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, o segundo filme, ele foi gravado em 63 também, ou 64. 64, acho que um 64, ano depois. Um ano depois. Lançado em 66. Uma coisa legal pra gente falar do primeiro filme também é que o Mojica não ia fazer o personagem. Não ia. Só que ele não conseguia ator. E aí um cara da equipe lá falou, por que não faz você mesmo, né? Ele já tinha atuado e ele acabou fazendo. E a princípio, ele tinha, acho que unhas nos polegares só. E as outras eram postiças, né? A unha comprida. Que no primeiro filme não são tão grandes como nos outros. E a barba era porque o Mojica tinha feito uma promessa. E aí o personagem entrou com essa característica de barba e unhas postiças, porque ele gostava de usar unha nos polegares. E aí acho que de vez cortar, né? O povo integrou ao personagem. Bom, o filme não deu dinheiro pro Zé do Caixão, porque assim, o Mojica sempre teve essa ideia de fazer o cinema porque ele queria fazer cinema, né? É uma paixão dele e tal. Ele queria fazer outro filme, então ele vendeu esse filme barato, simplesmente para poder alguém colocar esse filme no cinema. O filme bombou, pediram para ele fazer o 2. Você não viu nada e quer ver tudo. E o 2 começa como se o Zé do Caixão não tivesse morrido. Ele simplesmente teve um ataque ali, ele teve um problema na visão, porque dá uma explosão ali nos olhos dele e tal. A primeira cena do segundo filme é o Zé do Caixão deitado numa cama de hospital e os médicos dizendo, olha, aparentemente ele vai recuperar a visão, ele não perdeu a visão, ele teve muita sorte. Então, eu acho que até esse momento nem tinha ainda a questão do místico ainda, né? É meio que assim, eu preciso gravar um novo filme e o que a gente faz? Fala que ele não morreu e que ele só teve um problema no olho, mas assim, que não, é a pegada mística se você não sabe o background, né? O que aconteceu nos bastidores. Pela violência da cena, né? E de todo o filme, você fala, não, esse cara aí morreu, entendeu? Mas assim, quando ele volta no segundo filme, esse cara tem costas quentes em alguma coisa ainda. Bom, o Zé do Caixão, então, no segundo filme, ele volta e o que acontece? Ele continua ali na cidade dele, mas aí começa a se adicionar características ao personagem e ao mundo do Zé do Caixão que não tinha no primeiro filme. Ele tem um ajudante agora, que é o Bruno, que é um corcunda, como se fosse o ajudante do Drácula. É que tem o corcunda também no Frankenstein, que é o Igor, né, mano? Então... sei lá. Tem um monte de corcunda, né? Por aí, né? Todo ajudante nessa época. Hoje em dia é muito difícil ver um corcunda, mas naquela época ele tinha corcunda pra caramba. Naquela época, pra você ser ajudante de algum cientista meio doido, você era corcunda, né, velho? Acho que não pra ser, mas assim, era o que os caras arrumavam. Era só esses caras que qualquer cara que tava mais de boa na fita falava, não, esse cara aí é louco. Porque era tudo gente assim, o Drácula era o cara lá que ficava no castelo, então ninguém chegava perto. O Frankenstein era o maluco na parada, tipo, quem é que vai trabalhar com esses caras? Só os errantes. E aí o que acontece? Aí no segundo filme, o Zé do Caixão ele tem mais um ar de cientista louco. Então ele tem um laboratório, ele tem ali alguns equipamentos ali no background que a gente não sabe pra que serve, mas tá ali. Dá a entender que ele faz experiência ali e ele tem um ajudante que é um corcunda. E no segundo filme, o que o personagem faz? Eu não vou mais investir todas as minhas fichas em uma mulher. Ele captura algumas mulheres da cidade
leva para esse laboratório e começa a fazer testes de tortura psicológica e física nessas mulheres para entender qual delas é a mais forte, porque essa é a melhor cotada para ser a mulher perfeita e dar o filho para ele, que a mulher do primeiro filme não fez. Inclusive, tem até algumas experiências que ele faz, não só com mulheres, mas ele chama o público, né? Tem exibições públicas, se eu não me engano, se chama uma galera da cidade para ver a tortura e tudo mais. Mas não a tortura das mulheres. Não, a tortura das mulheres. Um show. Então ele leva algumas meninas, se não me engano são 5 mulheres que ele leva para esse laboratório dele, que fica na casa dele. Ele começa a fazer algumas experiências e uma delas topa. Não pira, não dá chilique, ele fala, é você. E as outras ele mata, com cobras e tal, joga num fosso, faz a menina que ele escolheu ver, as outras morrendo. Só que quando eles vão conceber o ato de fazer o filho, essa mulher desiste. Ela fala, não quero. Não é bem assim. Só que ele respeita a mina. Ele fala assim, puta, ela ficou aqui, ela viu as minas morrer e tal, ela não vai me dedar, pô, segue tua vida. E a menina sai da casa, vai continuar vivendo a vida dela ali, mas obviamente que acaba abrindo a boca ali, uma hora a história escapa, ele volta a ser suspeito de ter sumido com as mulheres que desapareceram da cidade e acaba o filme também com a galera perseguindo o Zé do Caixão, pegam o Zé do Caixão e teoricamente o Zé do Caixão morre de novo, né? Ele toma tiro e tudo mais, mas fica naquela, né? O que vai acontecer com o Zé do Caixão? A gente tá falando de um filme de 1966, é um filme que ele é quase todo preto e branco, mas ele tem ali um pedaço só colorido, diferente do primeiro. Quando o Zé ali tem as viagens dele do inferno, do que seria o inferno e o purgatório, quando as meninas estão sendo torturadas, essas imagens são coloridas. É uma coisa que ele também fez no Despertar da Besta depois. E acaba o segundo filme ali com o Zé foi capturado ou morto. E agora todo mundo sabe que o Zé do Caixão é mau, matou as meninas e o cacete a 4. Sobre essas visões do inferno, tem até uma característica que o Mojica levou pros filmes. Ele precisava dar uma visão de como era o inferno, né? E no preto e branco não ia ter as texturas e as cores e tal. Isso também levou ele a optar a usar o colorido para essas cenas em específico. E realmente é mais impactante, porque você assiste o filme num tom, né, preto e branco, numa frequência, e de repente, pá, além de ficar tudo psicodélico, fica tudo colorido, né? Devido ao personagem, começou muito a ser questionado por pessoas do tipo, qual é a sua visão do inferno? Qual é o inferno, o céu, essas coisas, né? Essa visão metafísica, né? Qual a visão metafísica do Mojica? E aí, quando ele fez o filme, tinha isso, ele falou, eu vou precisar colocar cores nisso aqui para dar a visão de como que seria aí o inferno na minha concepção. E esse é o segundo filme, né? Que tal como o primeiro encheu o cinema e tal, e esse já deu um pouco mais de grana pro Mojica, porque ele tinha ali uma participação maior, mesmo tendo vendido os direitos. E é o segundo filme do Mojica na lista dos 100 melhores filmes do Brasil. Esse ocupa ali pelos críticos a posição de 90. Número 90. Legal. Bom, nesses dois filmes, cara, foram filmes financiados basicamente pelo dinheiro que o Mojica tinha. O Mojica tinha aí um lance de fazer rifa, de vender cota do filme para os alunos, fazia os alunos levar essas cotas de filme para os pais, para pagar, tudo para juntar grana para fazer um filme. Um filme, assim, profissional, mas feito de uma maneira bastante amadora em termos administrativos, né? Ele tinha a própria produtora, né? Ele tem ainda, eu acho. Isso. O personagem Zé do Caixão bombou na cultura brasileira, apareceu em trocentos filmes, mais de 10 filmes. Sim. Filmes do Mojica, né? Não como personagem principal, não era mais a história do Zé, mas o Zé tava ali em alguns dos filmes. Basicamente, o cara, na época, inseriu o personagem, que foi o personagem de sucesso dele, em outros filmes, puxava público. Então eu acredito que a ideia dele tenha sido essa. Tipo assim, precisa do Zé do Caixão nesse roteiro? Não precisa, mas deixa ele falar essa frase. Deixa ele passar ali naquele fundo. Deixa ele fazer alguma coisa. Ele fazia... Isso, o Zé tava ali, mas assim, as aparições do personagem Zé do Caixão nos outros filmes do Mojica, que não seja da trilogia, não tem a ver com a história do personagem. Ele é bem coadjuvante. Bem coadjuvante. Não se explora o cânone da lenda do Zé do Caixão. Não seria a morte o início da vida? Ou seria a vida o início da morte? A história, depois do segundo, pula 40 anos. 40 anos. No cânone, a gente teve, então, esse background que o Mojica criou do personagem. A gente teve o primeiro filme, o segundo filme.
e uma HQ chamado Prontuário 666. Por quê? Porque conta-se que ao final do segundo filme, do Essa Noite Encarnarei Teu Cadáver, o Zé do Caixão é preso, ele é condenado como uma pessoa louca, desequilibrada, ele vai para o manicômio e ele fica preso por 40 anos nesse manicômio. Esse gibi conta um pouco ali da história, né, do Zé do Caixão ali, alguns crimes que ele faz, umas malvadezas e tudo mais. E depois de um tempo, ele é solto. E aí a gente pula cronologicamente para 2008, quando o Mujica fez o primeiro filme com muito dinheiro na mão. É o maior orçamento que ele já dirigiu até agora, R$1 milhão mais ou menos, em 2008, quando ele fez o Encarnação do Demônio, que é o terceiro filme da trilogia do Zé do Caixão, que encerra até aqui a história, né? É um filme que foi produzido pela Fox, já teve aí um grande... Alguém grande por trás, né? Por trás. Já abriu portas de cinema, já começou a abrir muito mais coisas do que ele tinha antes, né? Isso, ele teve dinheiro, o filme é muito bem feito, foi selecionado para o Festival de Veneza, teve uma puta de uma publicidade, todo mundo esperou o retorno do Mujica pro cinema e agora, com dinheiro na mão, esse cara vai arregaçar. Se quando ele não tinha dinheiro, ele fazia tudo aquilo, com dinheiro agora fudido. A bilheteria foi um lixo. Mas a crítica foi sensacional. Falando Inverteu os papéis. Inverteram os papéis. Agora a crítica profissional, que já conhecia o Mujica, né? Que já tinha entendido que o que ele fazia lá na década de 60 era sensacional, falou, cara, esse cara é bom de verdade. Mas aí o público atual já não se interessava pelo Zé do Caixão. Até porque ele não quis fazer aquilo que o público atual talvez quisesse que ele fizesse, que era tipo, basicamente um remake, né? Uma roupagem nova, etc. E não, ele quis seguir aquilo que ele já fazia. E eu acredito que ele fez certo. Claro. Né? Ele fez certo. Imagina Zé do Caixão, o clima de Crepúsculo. Malhação. Saca? Tipo, Zé do Caixão, Crepúsculo. Não necessariamente necessariamente um crepúsculo, mas eu acredito que assim, o que a galera que pensou em ver o filme queria era, por exemplo, cenas de luta, porque assim, já tá falando de 2009, já tem vários filmes com técnicas de luta, com técnicas de som, de imagem e tal. Ele fez um filme com com a cara que tinha os filmes antigos. Porque ele queria, né? É o final, como a Diz falou, o final da história. Então assim, a hora que ele sai, né, da situação que ele tava, o plano dele continua. É encontrar a mulher pra ele ter o tal do seguir, né, perpetuar a sua linhagem, né? É isso aí. E aí ele muda de novo o plano, né? Então assim, no primeiro ele pegou uma mina, no segundo ele pegou algumas minas pra selecionar uma, e nesse aqui ele fala, quer saber? Vou engravidar uma porrada e uma delas vai dar certo. Eu vou foder geral. Ele se inspirou em Mr. Catra. Ele falou, uma dessas daí vai gerar meu herdeiro perfeito. Isso aí. Nesse tem uma perseguição, obviamente é um filme muito melhor produzido, ele teve orçamento e tal. E de novo, né, pra um cara que manjava muito de cinema, cara, é um puta de um filme, cara. Em termos de roteiro, em termos de iluminação, em termos de tudo, de direção. Cara, é foda, cara. É um puta filme. Exato. Só que é um filme que teve pouca bilheteria, por quê? Filme nacional, como o João disse, é foda. Se fosse uma comédia... Talvez se tivesse patrocínio da Globo ia ser diferente. Né? Não, e outra, se fosse uma comédia onde, sei lá, a atrizinha e o ator troca de papel e cada um vira homem, o outro vira mulher, que é uma cópia descarada de filmes dos anos 80. Ia bombar. Ou da Cânfora, né? Ou da Cânfora. Na Cânfora é assuada. Bom, no 3, cara, ele fecha a história do Zé do Caixão. O Zé do Caixão comete uma série de crimes diferente do 1 e do 2. Muda o cenário. O Zé do Caixão é solto em São Paulo. Então ele está numa grande metrópole, diferente dos primeiros filmes. Muda o tom, né, daquela cidadezinha, até porque aquele tipo de narrativa já não encaixa mais hoje, né? Mesmo numa cidade pequena, já não tem mais essa ideia do coronelismo, né? Do cara intocável. Não é mais tão pacata, né? Isso, também. Assim, não tem mais aqueles do cara de andar de capa preta, assim. Ele seria risível numa cidade pequena. Ao passo que em São Paulo... Deve ter pessoas que andam de capa preta na rua, entendeu? Então, não é que deve, tem muitas. É isso aí, então é mais fácil ele se misturar. É só você andar à noite pelos metrôs góticos ali, perto do cemitério e tal, ali naquela região tem um monte de capa preta andando. É isso aí. Tem até uns caras maquiados, velho. E o Zé do Caixão tá aí nesse meio, ele pega ali o Bruno ainda tava esperando ele sair, né, cara? O ajudante dele continua ali. Ele procura as meninas, dessa vez ele consegue... captar mulheres que estão apaixonadas, que acreditam nesse lance dele. E no final do filme,
finalmente matam o Zé do Caixão. É um cara ali que é um dos inimigos dele. Ele tem 2 inimigos basicamente no filme. Um é um capitão da polícia e o outro é um padre, que ele matou o pai do cara no passado. E esse cara, ele toma um tiro do policial, mas ele mata o policial. E ele enfrenta esse cara no Play Center lá. O Play Center na época existia, né? Tava todo escuro e tal. E aí ele leva o cara no trem fantasma, que é onde ele se esconde e tal. E aí o religioso lá, o padre, vai atrás dele com uma puta de uma cruz enorme que tem uma lança na ponta. O Zé puxa ali uma espada curta ali, eles brigam no Play Center. E o cara mata o Zé. Fight nível de Darth Vader versus... Tipo Obi-Wan e Darth Vader, assim, mesmo naipe. Mesmo naipe. É aí que eu falo. O foco não é a luta, Não, mas eu tô falando, é aí que eu falo que a galera que mais nova que falou, mano, o cara agora tem dinheiro, vou lá ver como é que é. Falou, pô, que bom. Vamos lembrar que o Mojica tinha 70 anos nessa época aí. Então, mas é o que eu tô falando. Eu tô falando que o filme não é ruim. E o que o cara fez pro filme, na minha opinião, foi o certo. Porque assim, se o cara tivesse resolvido fazer um filme, tipo, com ar de moderno, ele teria cagado a trilogia toda. Ele fez aquilo que era possível fazer. Ele ia encontrar a Bela, até porque... falar, Bela, eu sou vampiro. Não, ia brilhar no escuro. Vamos ter um até filho. porque ele tinha 70 anos já. E o personagem dele tinha 70 anos também. Não tem como o personagem envelheceu junto. 70 anos ser o o bombadinho do só filme. Só o David Carradine no Kill Bill. Ou o Mel Gibson agora naquele filme novo, né? Ou o Balboa em qualquer filme. Stallone em qualquer filme. Bom, e aí tem uma cena que eu acho genial, cara. É uma cena muito bem filmada, com uma fotografia foda, uma iluminação demais, que é, ele morreu ali, o cara enfia a lança no coração do Zé do Caixão, o Zé fica capotado ali, o cara vai embora, ainda é assombrado por uma sombra do Zé do Caixão, volta esse lance do misticismo e tal. E aí uma das meninas que estava acompanhando ele vai até lá, aparece ali no Play Center, ali, ele morto, tira a lança do peito dele, fica pelada e transa com o cara ali, com o cara praticamente morto, né? Com o cadáver, não sei como, mas foi. No meio da transa mostra que ele ainda tinha um suspiro ali, ele acorda, bulina a menina e tal. E aí corta pro cemitério. Todas as meninas que ele cooptou ao longo do filme estão grávidas, barrigudas. Todas elas vão até a lápide do José Zanata, jogam ali as flores e aí numa narração em off fala, né? Ele cumpriu o plano dele no final das contas, que é... A Odisseia acabou. Isso, ele conseguiu perpetuar o sangue dele, ele conseguiu engravidar e dá a entender que pelo menos uma daquelas pessoas vai ter o filho perfeito dele. Vai ter o Zezinho. O Zezinho do Caixãozinho. E aí acaba a trilogia do Zé do Caixão. E essa aí meio que resume a história do personagem Zé do Caixão. Exato, é a trilogia principal do personagem, né? Apesar de ter toda essa questão da modernidade do cinema, ele acertou no que ele fez, ele foi fidedigno. Ele fez, acho que pra ele e pra quem é fã, né? Não, sem pensar no que ele poderia fazer de cópia do que estava acontecendo aí pelo mundo fora. E é foda, cara. Acho que a trilogia é sensacional. Acho muito legal. Os 3 filmes são bons, tem uma história bacana, tem cenas inacreditáveis, principalmente as cenas de violência, né? São muito legais, as mortes, né? Tudo aquilo que ele faz. O cara é bom, velho, pra fazer isso aí. Eu lembro não lembro se foi no primeiro filme ou no segundo, do Zé do Caixão, tem uma cena que ele dá uma estocada com uma faca no pescoço de um cara. É inacreditável o cara fazer aquilo. Entendeu? Parece que realmente o cara tomou uma facada. Isso em 1963 ou 64. Isso com uma edição manual, né? Uma edição manual, sem produção, sem... Cara, e é incrível, velho, como é, o cara bate no pescoço, ele fala assim, ele pega o cara e fala pra mulher assim, agora eu vou matar o seu marido. E não sei o que, dá uma facada assim, numa apunhalada no pescoço do cara aqui na jugular e tipo assim, o fluxo do sangue, a maneira que a faca foi, assim, perfurou e saiu, você fala... Caraca, isso daí é muito bem feito. É isso aí. Trabalha muito com insetos, né? Peçonhentos pra matar as pessoas e tal. Acho legal pra caramba. Isso aí. E lembrando que, assim, são filmes, né? Pra quem nunca assistiu e queira assistir, e a gente recomenda, cara, porque realmente são filmes bons. Pra quem gosta de cinema, cara, tem que ver Zé do Caixão, cara. Quem é fã do gênero de terror ou não, mas que se gostar de cinema, e principalmente se tiver curiosidade pra saber o que o cinema nacional já fez de positivo, tá de saco cheio de... Que falou que é bom, é Tropa de Elite, Zé de Deus, e que tem no cinema saindo hoje em dia é tipo... Cânfora. A Cânfora e aquele outro da minazinha que
Agora vai ter do Camfrey cara Duendes. que vira a mãe dos outros lá. É isso aí. Minha mãe Bom, é uma figura. São filmes de terror gore, então assim, são filmes escatológicos, né, cara? Como o João falou, tem inseto, Apesar de ter muito suspense também. tem suspense, mas é mais escatológico É mais do que um escatológico. Psicose, por exemplo, né? Sim, não, é um filme lógico. que tem corta-membro, sangue pra cacete, animal, tortura. É esse tipo de terror que o Zé do Caixão faz. Não é aquele terror Hitchcock, não é isso. Não, é um suspense. Não é suspense, é terror. Tem nudez pra cacete. O Mujica sempre falou, né? Não existe terror sem nudez, sem sexo. O sexo tá intrínseco ao gênero, então ele explora isso até pra década de 60. Tem algumas cenas fortes ali e tal. E querendo ou não, o Mujica ele é da escola, dessa escola marginal que a gente citou no começo, que tem a ideia de chocar. E mesmo as cenas de violência, que nem o João comentou, que bateu a faca e tal, não sei o que, e o bagulho é muito bem feito. A ideia é realmente ser realista e parecer que matou os outros mesmo. Só pegando um gancho que você falou no começo, João, lembrando que assim, quando teve o terceiro filme, por mais que fosse uma trilogia, o Mujica fez pra acabar a história do Zé do Caixão e tal, quando o filme estava sendo prestes a ser estreado, né, quando o filme ele estava numa campanha publicitária do filme, perguntaram pra ele, e aí, vai ter mais filme do Zé do Caixão? Ou esse é o último? Ele falou, tudo vai depender da bilheteria. Se eu conseguir muito, a Fox já disse que põe dinheiro pra gente fazer mais. Infelizmente foi muito ruim de bilheteria. Então talvez se tiver, eu duvido hoje que o Mujica vá fazer mais filmes do Zé do Caixão. Não, porque ele quer se distanciar do personagem. Acho que já deu. Fechou. Como fã, cara, é uma puta história. Assistam os filmes, leiam o gibi. Tem várias coisas relacionadas ao personagem. Tem série do personagem, tem documentários sobre o personagem. Não, tem documentários do Mujica, mas tem documentários também do personagem. Se quiser procurar na internet, vai achar um monte de material. Isso, e o que a gente falou além da história cânone do personagem, o personagem aí fez talk show. Fez talk show, né? O Zé do Caixão tem aquela película O Mundo Estranho do Zé do Caixão, Isso. que dá pra assistir e saber mais sobre o personagem. Ele apresentou Contos da Cripta Nacional Contos da aí, Cripta. que mostrava que todo o filme era uma série trash da Band que ele apresentava todo dia à tarde, né, cara? Que quebrava a paradigma, onde ele colocava filme trash B aí, internacional, né? Que tinha a ver com o personagem, assim, em termos de Lançava sua maldição conteúdo e rodava o filme. É isso aí. E, cara, Todos vocês. E assim, cara, Zé do Caixão, puta personagem, cara. É legal, né? Puta personagem legal, cara. Foge do Mula Sem Cabeça, Curupira e Saci, cria um personagem brasileiro de horror, usando um monte de elemento de cidade pequena, depois cidade grande, gravidez, esse lance do filho amaldiçoado ou não, das mulheres, do lance de ir contra a igreja, cara, fudido, puta personagem profundo. E querendo ou não, é um personagem que do começo ao fim você fica pensando, esse cara tem algo de místico nele, que nem o João falou, existe um místico, o cara realmente tem parte com o outro lado, tem amigos do outro lado, né? Ou se esse cara é só um doido. Lembrando que isso fica a critério de quem tá assistindo, porque pela concepção do personagem, é muito claro. Ele não acredita em nada do sobrenatural. Ele não acredita. Não, sim, Em absolutamente nada. Mas Então, pode estar trabalhando para quem não sabe. Né? É verdade. É Ele assim pode que ser uma funciona. peça. Ele pode ser uma peça. Não, mas é isso que eu tô falando. Ele, apesar de não acreditar, e em vários momentos você fala, bom, aqui pode ter alguma coisa sobrenatural nos filmes. Eu acho principalmente no primeiro nem tanto, mas a partir do segundo, o misticismo acho que rola. Não tem como. Começa a entrar essa parte do misticismo. Porque assim, mesmo que o cara é foda, tem umas coisas que é só o misticismo explica na história do Zé do Caixão. Fica legal esse lance dele estar trabalhando por uma força oculta sem Às saber. vezes sem saber, tá sendo enganado como todo mundo, né? Como ele engana as pessoas, ele também é enganado, o Zé do Caixão. E querendo ou não, essa ideia dele do filho perfeito, de alguém que vai vir pra ser o que ele é, na verdade, se você tirar o misticismo, é alguém doente. Sim. Né? E niilista e egocêntrica pra caralho. Exato. Demais. E se você pensar dessa forma, ele falha no último filme, porque ele morre. E ele só conseguiria ter um filho dessa forma, que pensasse como ele, se ele fosse o cara que cria o filho dele. Mas é porque pra ele, Ciro, isso tá no sangue. O sangue perpetua o que ele é, a ideia dele e tudo mais. Zé do Caixão, personagem incrível.
não teve, não tem e pode ser que nunca tenha um personagem de terror no Brasil tão icônico quanto o Zé do Caixão. Exceto Fofão. Exceto o Fofão. já vinha Eu com acho que eu faca. tenho mais medo que o Zé do Caixão. Amiguinhos e amiguinhas, falamos aí sobre esse personagem, o personagem icônico, principal criação, podemos dizer assim, pelo menos a mais conhecida, de José Mojica Marins. Como eu disse na introdução, provavelmente mais conhecida que o próprio José Mojica. Provavelmente. Mas agora vamos falar um pouco de José Mojica Marins fora Zé do Caixão. Já que ele dirigiu mais de 40 filmes, atuou mais de 30 filmes, né? É um cara é um expoente do cinema. Inclusive, ele foi o cara que inaugurou a Sessão da Meia-Noite no Brasil. Não existia. E os filmes dele, né, principalmente o Zé do Caixão, ele inaugura essa sessão da noite, da madrugada, que era o horário que ele queria, era o horário que os cinemas queriam colocar, o tipo de filme que ele fazia. Então vamos falar um pouco aí desse cara, fã de Hitchcock, fã de Coppola, fã de Polanski, Fã de quadrinho. fã de quadrinhos, é um grande fã de história em quadrinhos. Eu tenho uma pergunta pra te fazer, Tem uma João, que pergunta? eu não tenho certeza. Ele é autodidata no cinema, né? Os pais dele são espanhóis, eram espanhóis. O pai era toureiro, a mãe é bailarina. E eles se mudaram pro Brasil. Chegando aqui... Perderam emprego, porque aqui não tem nem força no balé, nem com exato. touro, né, velho? Chegando aqui, quase que uma coincidência, mas a tourada foi proibida no Brasil. O pai dele até tentou fazer uma praça de touros aqui. Ele queria fazer no Largo do Aroche. E acabou que os dois foram trabalhar no cinema. O pai virou gerente de cinema e a mãe trabalhava na Bomboniere. E o Mojica, por ter esse acesso, ele assistia de tudo que passava no cinema. O cara ficou fissurado em cinema. Lembrando Não. que a TV era muito pouca. Não tinha TV. O que tinha de produção era cinema. Então, assim, o cinema era extremamente popular. Ele cabulava a aula pra ficar no cinema e assistir escondido até os filmes que ele não podia assistir escondido. E o cara ficou fissurado em cinema. Inclusive, quando ele fez 12 anos, os pais iam dar uma bicicleta pra ele de presente. E ele falou, não quero uma bicicleta, quero uma câmera filmadora. A partir disso, ele começou a filmar, fazer películas e tudo mais. E realmente sem estudar cinema. Ele falou, né, os pais dele tinham um lance de colocar, não, tem que estudar, né, ainda mais, década de 40, né, década de 50. E aí ele largou o colégio, ele falou, não, eu quero ser artista, quero ser cineasta, é isso que eu quero fazer. E nunca estudou. Mas aos 17 anos, ele forma a primeira escola de atores. Ele nunca estudou, mas ele formou uma escola de atores. Que desde então ficou muito conhecido, né? As escolas de atores dele ficou muito conhecido porque ele testa, principalmente o medo dos atores que ele usava, com insetos, né? Ele tem esse lance dos insetos. Então, para fazer os testes, ele usava os insetos. Ele gostava, acho que no segundo filme, no Esta Noite Carneiro em Seu Cadáver, ele tem uma cena que tem 300 tarântulas. Isso aí que ele joga em cima das meninas. Então, é o primeiro teste que ele faz com elas. Aí ele solta as tarântulas pra ver quem que vai pirar. Ele curtia pra caramba. E tem um monte de tarântula lá na parada. Exato. E ele fez isso. E assim, ele nasceu em 36. Na década de 50, ele começou a tentar gravar o tal do Sentença de Deus, que é o filme que ele considera maldito. Que ele tentou a primeira vez e a protagonista faleceu. Foi assassinado pelo namorado, alguma coisa assim. No segundo, a protagonista morreu de acidente de carro, eu acho. E a terceira vez que ele foi gravar, a protagonista teve um acidente também, não sei do que, ó. Não lembro exatamente quais são os acidentes, mas ela teve que amputar uma perna. Na verdade, a quarta. As 3 primeiras morreram. 3 primeiras morreram. Atrizes diferentes, né? Óbvio que elas morreram. Né? Pra fazer não no o mesmo filme, papel. né? Pra fazer o mesmo papel. Então, assim, ele tentou gravar esse filme. Primeira vez morreu. E a quarta foi atropelada, acho que perdeu a perna. Ele falou, beleza, não é pra eu fazer esse filme. Alguém tem um e-mail desse cara? Eu tenho uma meia dúzia de nego pra mandar pra fazer essa protagonista aí, velho. Assim como a gente tem as lendas envolvendo os grandes filmes de terror, o Exorcista, morreu gente de produção, Poltergeist, etc. O Mojica teve o seu filme mal amaldiçoado. Mas diferente dos outros que acabam morrendo, mas foi pro cinema, foi dele pro cinema, não foi feito. Ele não foi feito, ele existiu. Ele existiu. É um filme de 56. Cara, não dá pra fazer. Seria o primeiro longa-metragem com áudio dele e nunca existiu. Nunca existiu, não fez. Recentemente, aí 2000 e alguma coisa, 2012, 10, sei lá, lançou esse roteiro como um livro. Fez várias gravações que não chegou ao cinema, mas que chegaram ao cinema 7 filmes antes do Zé do Caixão. Inclusive teve 2 filmes bem conhecidos, assim.
É um que é de 58, chama Sina do Aventureiro. Esse é considerado o primeiro filme lançado dele, com áudio no cinema. E é considerado o primeiro Bang Bang feijoada. É isso aí, faroeste Porque feijoada. ele fazia os negócios com a carteira. Geralmente se fazia muito americanizado, né? E aí ele trouxe esse lance do cara do caipira, não sei o que. Então. De fazer o risco, aquele lance do risca-faca que existe no Brasil de verdade. É um filme de. Ele fala, né? É um filme de cowboy. Ele considera isso como um filme de western, que era um dos gêneros que ele gostava muito de assistir, de ver no cinema. Ele faz esse filme em 58. Esse é o primeiro filme longa-metragem do Mojica que foi pro cinema com áudio, porque o Sentença de Deus, que era de 56, 2 anos antes, como o João falou, nunca acabou. E esse aí foi o primeiro filme que fez um puta sucesso, né, cara? Lotou cinema e tal. E uma das coisas muito legais que ele fala é que, assim, como ele era desconhecido na época, então ele mentiu a idade dele. Durante muito tempo, todo mundo achou que o Mojica era mais velho do que ele é. Porque ele era moleque. E pra negociar com os estúdios, cinemas e tal, então ele mentia a idade pra dizer que ele tinha mais idade do que ele tinha, pra que a galera não achasse, o que esse moleque veio falar aqui. Bobo, né? Por que essa porra de 17 anos tá aqui? E uma coisa legal disso é que ele fazia o quê? Ele pegava os alunos dele e fazia os caras irem nas filas dos outros filmes, fazer fila pra galera demorar pra entrar no cinema, e durante essa fila, que todo mundo ali ficava impaciente, ele falava pra galera, a gente tá aqui perdendo tempo e tá passando um puta filme legal lá no outro cinema, de Bang Bang e tal. E aí eles saíam da fila e meio que arrastavam pessoas com eles pra ir assistir o filme de Bang Bang. As galeras iam juntos, né? Como diria o Mujica, a fita de Bang Bang. A fita. E esse Bang Bang, esse estilo Bang Bang feijoada aí, foi muito copiado depois, década de 60, 70. Puta, em todos os estilos, se o cara fazia uma porno chanchada que tinha não sei o que, era parecido com isso que ele fez, né, cara? Ele levou esse cenário de um faroeste, um mundo meio sem lei, para as terras tupiniquins. Pro interior, né? Pro interior e tal. Se a gente pensar que o próprio faroeste que passa no cinema americano, os bons eram italianos, né, velho? Então tá de boa. Tem um outro filme de 63, antes do Zé do Caixão, que chama O Meu Destino em Suas Mãos, que é um drama, que ele dirigiu, fez roteiro e atuou. Que é aquele das crianças, né? Que é um filme muito, até hoje, lembrado, assim, pela crítica e tal. Bem conceituado, fez muito sucesso na época. É um filme que a crítica pagou muito pau porque ele pegou muito esse lance das crianças que eram meio alienadas ali, eram abusadas pelos pais, e o filme são algumas crianças que resolvem escapar de casa. Isso. E um dos pais é ele que ele faz um dos pais, que é um cara alcoólatra, que batia no filho, e aí o filho é um dos moleques que escapa, e aí vem o arrependimento e tal. É um drama, e já mostrava fudido a capacidade do cara de enxergar o cinema mesmo sem ter estudado o que era cinema. Exato. Ele é uma pessoa, assim, você pode falar qualquer coisa, qualquer crítica do cara, menos que ele não é uma pessoa criativa. Ele é um cara muito bom. O cara faz desde a parte sonora do filme até a atuação. Ele consegue trabalhar. Como ele é autodidata e ele vem de uma época onde era mais difícil, principalmente no Brasil, era muito difícil achar profissionais que trabalhassem com esse tipo de coisa. Ele foi obrigado a aprender a fazer de tudo. Então o cara faz o roteiro, o cara faz o som. O cara, quando ele imagina um filme, ele não é igual hoje em dia, que fala assim, mano, eu tive uma ideia pra um filme. Aí ele escreve 10 páginas de um roteiro e fala, meu filme está aqui. Vou entregar pra alguém que transforma esse papel num filme. Não. Ele fala, mano, tive uma ideia. Faz 10 páginas de roteiro, fala, aqui vai ter uma música assim, vou criar a música. É isso aí. A única coisa que ele não se metia, que ele tinha um parceiro fudido, que era aquele italiano que era o diretor de fotografia dele. Isso ele sempre deixou claro que, assim, grande parte do que ele fez como cineasta, ele divide essa qualidade com esse italiano que era o cara que era o diretor de fotografia deles. E ele é um cara que realmente trabalhava, ele fazia muita coisa. A produtora dele tinha uma dúzia de pessoas, né? Pra fazer maquiagem, pra limpar, pra servir o café e tudo mais. E eram os mesmos atores que faziam isso. Tipo... No Meia-Noite Levarei Sua Alma tem uma cena de floresta, né, cara? Como era tudo estúdio, então ele chegou lá pros caras, tem uma história que ele falou, eu precisava de árvore. Então ele chegou pros atores e falou, cara, eu preciso de árvore. Não, a gente arruma. Os próprios atores saíram por São Paulo cortando árvore na rua e levando árvore pra dentro do estúdio pra colocar em cima de um tablado pra fazer o cenário do cemitério, da floresta. Por mais que ele fosse um cara inteligentíssimo, né, cara? Profissional, que fez filmes com uma qualidade de profissional,
o modus operandi era bem amador, cara. Dele e da equipe dele. Exato. Ele fazia do jeito que ele sabia fazer. E ele é um ponto fora da curva, porque ele provou. Ele é bom e ele, a princípio, não é um cara que estudou realmente numa escola de cinema. Por mais que o Mojica tenha sido um ponto fora da curva, um cara que nunca estudou e foi sensacional, eu vi uma entrevista há pouco tempo dele e de pessoas ao redor dele dizendo que assim, quando o cara começou a ir para os Estados Unidos, pessoas fodonas do cinema, Scorsese, Robert Redford, chegavam perto dele e ele não sabia quem era, velho. Exato. A galera começa a discutir cinema com ele usando o linguajar técnico do cinema. Ele não sabe do que está falando. Por mais que ele já tenha feito um monte de vezes aquilo, Exato. ele sabe na prática, cara. Na teoria não sabe. E o que isso reflete de ruim, por assim dizer, nele? Cara, ele foi um sucesso de crítica durante grande parte da vida dele, ou de público, mas não deu dinheiro, velho. Exato. Por quê? Porque tinham pessoas que estavam ali, contemporâneos ao Mojica, que talvez eram menos talentosos que o Mojica, mas ganharam dinheiro com o cinema. E ele não. Sim. Porque não sabia da malandra, não sabia como que funcionava o cenário, gestão de cinema como profissão. Né? Exato. Como arrumar dinheiro com o produtor, como pagar, como cobrar, como vender. Se você pegar, por exemplo, o Tropa de Elite 1 e 2 e a trilogia do Zé do Caixão, por cinema, a sétima arte, o filme do Zé do Caixão, nossa, mas caga no Tropa de Elite. Em questão a sétima arte cinema. Mas caga. O potencial do filme do Zé do Caixão perto da Tropa de Elite é inacreditável. Só que o cara do Tropa de Elite é um cara que estudou, ele sabe o que tá pegando, ele fez um filme de ação, e favela no Brasil, favela dá dinheiro. E separou os papéis, o produtor, do roteirista, do não sei quem, do cara do som. Muito dinheiro. Isso, isso aí. Mas eu concordo, assim, o cara tem talento, é claro, desde o começo é visível para quem se interessa minimamente por cinema. Ele não precisou estudar, mas se ele tivesse estudado, cara, ele seria fudido. Se ele tivesse estudado e ele fora do Brasil, tipo na Argentina. Na Argentina, na Argentina já teria bombado no mundo. É isso aí. Ele fez vários pornochanchadas por questão de grana. Ele falou assim, eu não queria fazer isso aí, só que eu fiz por dinheiro, além de ter um lance do tipo, os críticos falavam assim, ele não faz pornochanchada porque ele não sabe fazer. E aí o que o cara fez? Então beleza, vou fazer uma que eu preciso de dinheiro, porque ele não sabia capitalizar o que ele fazia. Eu preciso de dinheiro, vou fazer pornochanchada e vou calar a boca desses caras. Ele fez um filme chamado 20 Horas de Sexo Explícito, que ficou 1 ano em cartaz, brother. 1 ano em cartaz. Ele calou a boca de todo mundo, fazendo a porcaria da pornochanchada. O que aconteceu em 64, Ciro? Não sei, mano, mas envolve alguma coisa militar. Envolve. E mas aí, eu não tenho cara, muita certeza do que é. Azeitoninha. E aí mudou tudo, cara. Porque imagina o seguinte, a liberdade que o cara tinha até então começou a ser contestada. Ele fez o Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver já sobre regime ditatorial, cara. Já era assim, tinha que mandar a fita lá pros caras, os caras tinham que assistir, faziam cortes e tal. Porém, mesmo assim, ele era peixe pequeno pra esses caras. Não, e tinha uma questão. A galera, os militares queriam meio que boicotar o cara. Só que durante essa época ele teve um relacionamento com a filha do general, que durou 20 anos durante a ditadura. Então, assim, toda hora que queriam alguém colocar no Mojica, ele tinha costas quentes. A mina protegia ele. Ele viveu 20 anos com essa mulher. Então ele não era tão marginal assim. Ele tinha... Inclusive, ele Se disse... fosse o Lobão falando aqui, ia falar, os filmezinhos passavam lá no meio dos playboys. No meio dos playboys. Que... Tinha essa questão, que é totalmente ao inverso da igreja, né? Porque a igreja queria botar fogo no Mojica, apesar dele ser católico, ter sido coroinha e tal. Se padre come coroinha, por que o coroinha não pode virar satanista, velho? E aí... Não é satanista, eu sei que não, mano. Mas eu tô só querendo dizer, porque assim, a imagem que ele passa do Zé do Caixão, e querendo ou não, foi aquilo que a gente falou, o Zé do Caixão ficou maior que ele mesmo, chegou um momento onde o personagem e a pessoa se misturaram, que o personagem dele se tornou tão odiado pelo sucesso que fez para essas instituições como a igreja, que, mano, a igreja não tem como bater num personagem fictício. Então o que ela faz? Ela tenta perseguir o criador. Pegando essa deixa que você colocou aí, mais a questão da ditadura, até os militares confundiam um pouco, porque ele já disse várias vezes que os militares convidavam ele pra, tipo assim, vamos lá assistir uma sessão de tortura, cara. Vamos aí ver como é que faz.
Vamos Como fazer- se o Mojica como fosse se o o Mojica sádico. fosse um sádico, entendeu? E- Como se o Mojica fosse o Zé do Caixão, né? Vamos ver o não sei o quê. Ou vamos- então os militares podiam fazer assim: ô, velho, vi seu filme, gostei de uns negócios. Ensina Vem a aqui gente." assistir e ensina pra gente se a gente tá fazendo certo, cara. E aí o que aconteceu, cara? Teve uma mudança nessa lógica do Mojica com o Despertar da Besta, né? O Ritual dos Sádicos, que foi o filme dele de 69, que foi o primeiro filme do Mojica que foi... Assim, na época, a ditadura não impedia filmes de serem exibidos. Ela exigia cortes e algumas mudanças e adequações de roteiro. Sim. E isso acontecia também com o Mojica. Ele teve Claro, que mexer em alguns aconteceu, filmes. teve. Com o Despertar Chama da Besta, censura não. básica. O Despertar da Besta impediu o filme de ser lançado. E ele tinha colocado toda a grana que ele tinha até então nesse filme. Sim. Aí foi a queda downhill total do Mojica. Acabou a grana. Todo o dinheiro que ele tinha colocado, ele colocou no filme que ele não pôde vender. E mais, ninguém mais queria dar dinheiro pro Mojica, porque o Mojica entrou na lista dos caras que tinham sido boicotados pela ditadura. Então, nenhum produtor queria botar dinheiro na mão do cara, que fala, pô, vou botar dinheiro na mão do cara, Não vai virar sair. filme, e essa porra aí não vai andar. E a partir de 69 até a década de 80, cara, ele sofreu pra cacete. E basicamente ele viveu do personagem do Zé do Caixão fora do cinema, narrando luta livre, sendo vereador, vendendo gibi, fazendo até esses lances que a gente tem hoje na Discovery aí, do cara que vai investigar caso paranormal, até isso ele teve que começar a fazer, Fazer de cara, tudo, mesmo não cara. acreditando. Esmalte, cachaça, tudo pra arrumar dinheiro, cara, porque assim, o cinema, que era a paixão do cara, que era o sustento do cara, Não era mais Não possível. tava mais rolando, fazer, né? cara. Não Não pode tava mais rolando. fazer. O Despertar da Besta só foi liberado, só foi exibido pela primeira vez em 83, cara. Então assim, ele passou um período Não. aí fudido, Cara, cara. isso é legal. Imagine, ele tava casado aí com uma... Imagine se não fosse. O cara teria sido mandado morto. embora do país. Isso aí Morto tinha e sido torturado. torturado, Fudido. caralho. Acho que torturado e não, porque ele não tinha envolvimento político, me parece, né? Mas que ele teria sido... Eu acho que uma das Ferrado das seria. coisas que fazem o Zé do Caixão ser até menos reverenciado hoje em dia, porque assim, essa parte artística do Brasil, ela costuma ser muito de esquerda. Então, pro artista brasileiro ser reconhecido nessa época, ele teve que ser perseguido, muitas vezes o que o cara fez foi um lixo. Mas o cara foi perseguido, a ditadura não gostava do cara, o cara é um anjo. Cara, mais do que isso, teve uma coisa com o Mojica que aconteceu que é muito foda, que assim, o que você falou é perfeito. Geralmente movimentos artísticos tendem a ser de esquerda. No Brasil e no mundo, Hollywood é toda esquerda, né? Vejam aí a campanha que fizeram com a Hillary contra o Trump. Todos os caras dos Vingadores, não vote no Trump, que o mundo vai acabar e o caralho. Tipo, o artista tende a ser de esquerda por natureza. Seja um artista ganhando R$1 no farol, jogando bolinha, né? Ou fazendo Capitão América, tendem a ser um movimento de esquerda política, assim. Acontece que assim, o Mojica ele era criticado até pelos artistas, não por ele ser de direita ou de esquerda, Mas por ele não se posicionar. Por ele não se posicionar, por ele não Exato, fazer filmes que criticavam a ditadura militar. E ele não tinha o mínimo interesse de fazer isso. Até porque a ditadura militar não é um bom monstro, né, velho? Ele já tinha criado o monstro dele. Isso, e até hoje, alguns analistas de cinema tentam buscar nos filmes do Mojica assim, não, mas olha, aqui ele tá criticando o governo. Mas não era isso que ele fez, cara. O que ele fez é cinema, diversão, pessoas no... Ele Contar queria história isso, contar e tal, história, ele queria que a galera... Ele não queria que se a galera- envolvia nisso. Ele queria que a galera comesse pipoca, curtindo os filmes dele, porque era isso que ele queria fazer. Foda-se a política. Ele é cineasta. Ele não levou ideologias dele, porque a gente não sabe qual é a ideologia pessoal, mas ele não levou isso pro cinema. É isso aí. Né? E... O que muita gente fez na época da ditadura, Claro, que levava a muitos sua caras, ideologia. Muitos caras. Aí o que acontece? Ele passou um período onde a galera do cinema marginal ou a galera artística achava que ele era zoado porque ele não se posicionava. A galera que tinha dinheiro não dava dinheiro pro cara porque ele tinha um filme que foi totalmente censurado. E os milico estavam no pé do cara porque falou, cara, esse cara aí É estranho. A questão dele não era política, mas sim o deturpar a sociedade. Imagina a sua filha assistindo um filme do Mojica. É isso né? aí. Então, assim, não é como hoje. É uma Hoje, afronta aos bons costumes. até o filme dele, do Zé do Caixão de 2008 mostra muito bem isso. Tipo, nos anteriores, tipo, ele tinha que raptar a mina. Em 2008, tinha
voluntários. É isso aí. Tipo hoje, se o cara hoje chegar e botar no Twitter, olha, eu sou o Zé do Caixão, eu sou assim, preciso de mulheres, vai ter um monte de candidato. Vai ter louca. É isso porque aí. a vida como mudou, entendeu? Mudou. Então, ele não levava a ideologia pro Não, cinema, o mas a questão era a deturpação da sociedade. Isso. O Despertar da Besta é um filme que, basicamente, a história é o quê? É um médico que cata 4 pessoas de classes sociais diferentes, injeta LSD nelas e faz com que elas tenham alucinações usando os próprios Zé do Caixão como mote para estudar esse cara. O final do filme, spoiler... Aí você já fala na época de ditadura, estamos falando de LSD. Drogas. Estamos Que é uma falando de coisa que o jovens cara- que usam drogas, Jovens, tal. de pessoas fazendo o teste em cobaia para mostrar Cobaia, que tem, sei lá, alguém ali em cima que usa cobaias, pessoas normais como cobaias para chegar no objetivo. É um monte de tema controverso, cara. E no final ainda do filme, a lógica é o seguinte: o médico comprova para todo mundo que ele não usou LSD, ele usou água destilada e as pessoas tiveram aquelas... É o placebo, né? Por quê? Porque todo mundo usa a droga como válvula de escape ou desculpa para exorcizar seus demônios. Cara, um cara fazendo isso na década de 69, meio da ditadura militar, velho, é outro nível, velho. É outra outro coisa. nível, cara. Exato. Tem muita coisa, né? A sociedade brasileira, eu não posso falar lá fora porque não é o que a gente mais tem acesso, não em questão cultural, porque eu acho que o mundo globalizado nos abriu culturalmente. Hoje, se você quiser gostar da cultura da Escandinávia, do Dinka, você curte e foda-se, né? Mas se a gente não tá no dia a dia... É porque eles são fechados até hoje. Mas assim, é mais difícil, é mais fácil a gente falar do Brasil. Aqui no Brasil, principalmente o que veio nessa época, colocaram algumas pessoas no pedestal, do tipo, Chico Buarque teve uma música no seu disco, não sei o que foi pegada pela censura. E o cara virou, né? Virou esses pedestal da esquerda socialista aí e tudo mais. E teve outros caras que não estão nem aí, como o caso do Mojica, por exemplo. Ou o caso de bandas punks. Pô, Inocentes tentou gravar um disco em 80 e só conseguiu lançar em 85. É isso aí. Mas não porque teve uma música alterada. Foi o Porque disco o cara todo. bloqueou o disco inteiro. Entendeu? Os caras demoraram 2 anos pra poder lançar um single. 3 anos pra lançar um EP de 2 músicas. Aí você imagina um cara que vivia disso, velho. E só lançou o primeiro disco 5 anos depois. E de 69 em diante ele viveu esse inferno, né, cara? Assim, não tinha dinheiro, censura no pé, a esquerda não gostava do cara, os caras marginando a boca do João Gabriel. O que ele foi fazer? Pornozão, velho. Pornozão. Algumas fizeram sucesso, outras foram só mais uma. Sim. Ele fez alguns outros filmes de terror ali que não foram censurados, mas difícil ali ganhar dinheiro, né, cara? O problema é que a marca Zé do Caixão e Mojica estavam associados agora a coisas que foram cortadas pela censura. Geralmente, quem investe tá ligado à política, então o cara sabe, né? Sim. Ele sabe, pô, eu sou investidor, mas eu tô ligado que aquele cara lá, né, o comandante, sei lá, que eu tenho contato, falou que o Mojica não é bom colocar o dinheiro que os caras querem tesourar. É isso aí. Mesmo com todos esses problemas, e aí o cara teve problema de alcoolismo, né, cara? Tipo, a única coisa que o cara sabia fazer era cinema e de repente ele parou de ter que fazer cinema e fazer qualquer outra coisa. Ele chegou a ter que ganhar dinheiro pra ir num programa de TV cortar unha, porque era tudo que ele tinha, velho. Sem isso ele não ganhava dinheiro pra comer, saca? Foi uma vida bem bosta desse cara aí. Por mais gênio que ele tenha sido. Diferente dos caras do ZZ Top que ofereceram não sei quantos milhões Gillette, pra ele falou, Gillette. não vou raspar minha Não barba, vou. e Por quê? Porque o ZZ Top tá cagando no dinheiro. É isso aí. Tira o dinheiro dos caras. Quanto você vai me dar? 10 milhões? Ganhei 2 vezes isso semana passada. É isso aí. Agora tira a grana dele. É isso aí. Fala agora e o Gillette, cara. Não, vamos aí. Vamos fazer. 10 real. É isso aí. O que acontece, cara? O Mojica, durante um período, ele era o Zé do Caixão aqui no Brasil, né? A gente falou várias vezes aí sobre o personagem e a homem? pessoa se misturarem. E na gringa ele virou Coffin Joe, né? Coffin Joe. O Coffin Joe foi muito famoso pra fora. Alguns filmes dele, como eu disse, ganharam até prêmios, né, cara? Na Espanha, na França e tal. O cara é cultuadíssimo. Diferente Aliás, daqui. se você for na internet e fazer uma brincadeira assim do que você acha de quantidade e tal de informação de José Mojica Marins, Zé do Caixão, né? Zé do Caixão
e Coffin Joy, você vai achar muito mais Coffin Joy do que Zé do Caixão. É isso aí. Um monte de cineasta que paga pau pro cara e fala, velho, me inspirei em muita coisa que esse cara fez e tal, porque o cara é foda. Em 2000, ele ganhou um prêmio em Portugal, num puta festival importante chamado Fantasporto, que é um festival internacional de cinema fantástico do Porto, lá em Portugal. Em 2000 ele ganhou um prêmio pelo Conjunto da Obra. Conjunto da Obra, né? Em 2000 ele ganhou esse prêmio um pouco antes da Encarnação do Demônio, que veio em 2008. Ele continuou fazendo algumas coisas, ele parou por um tempo, ele ficou meio doente, voltou, tal. A última coisa que ele fez no cinema agora foi em 2015, tem um filme chamado As Fábulas Negras, que eles pegaram 3 histórias do folclore nacional, 3 diretores, cada diretor transformou essa história num curta ali de terror, e ele ficou com o Saci. Mas acho que foi exibido só em festivais, né? Só exibido em festival, Exato. mas assim, você consegue achar pra comprar aí. Teu próprio YouTube vende esse filme hoje, se você quiser. Isso que eu ia falar, se bobear, você acha ele pra comprar, pra assistir no YouTube. Se vai ser pago ou não. Não, pago. Free não tem. Exato. Free não tem, é pago. Infelizmente ele não tá muito legal, né? Ele, depois que ele teve em 2014, teve um problema no coração, ele ficou meio debilitado, ele tá meio que, por condições médicas, não pode viajar e tal. Mas vamos ver, né? Quem sabe a esperança, quem sabe a gente vê outras coisas, ele fazendo outras coisas aí, né? É um cara talentoso que Vamos dá torcer. pra dar dinheiro. A gente, assim, né? A galera que tem dinheiro dá dinheiro pra tanto nego ruim, né, cara? Pra fazer tanto lixo, né, cara? Tanta porcaria, velho. Dá dinheiro pro Não cara é? que pelo menos tem a manha, né, cara? Pois é, né? Eu acho que assim, cara, se os pais dele não tivessem vindo pro Brasil e tivessem ficado na Espanha, por exemplo, Ele não teria trabalhado no cinema e talvez não seria ele. não sei, cara. Virado um Não toureiro, sei. vai saber. Vai saber, né? Vai O que, saber. o Porque que, teve o lance da guerra, né? Provavelmente os pais dele saíram da O guerra. pai dele não foi trabalhar no cinema por uma escolha, né? Não, foi uma não foi. casualidade Nem o trabalhar pai, no nem a cinema. mãe. né? Isso o que eu acredito é o sei, seguinte, cara. vocês citaram o negócio de galera com dinheiro aí, os patrocínios patrocínio pra tanta coisa ruim. Na verdade, eles dão patrocínio pra aquilo que eles acham que vai render grana, né? E, infelizmente, os filmes dele nunca renderam tanto retorno financeiro. E eu acho que é por isso que ele acaba afastando o investidor. Rendeu dinheiro para algumas pessoas, menos para ele. E assim, rendeu dinheiro, mas ele é de uma época que o cinema não era tão assim, né, cara? Não Hoje em dia rende você faz uns um filme, você milhões lança que hoje, bonequinho, né? você lança livro, você lança não sei o que lá, e assim, você não ganha só com a película, você ganha com tudo que tem em volta, né? Ele não pegou essa época do se cinema. você pensar... Por mais que, vamos pegar só o dinheiro da bilheteria, né? Por mais que, assim, falar que o dinheiro que o filme deu dinheiro em 1960 ou 70 é bem diferente de falar que o filme deu dinheiro em 2016, Exato. que é uma bilheteria que a gente tá falando, Star Wars agora, Rogue One, 400 milhões de dólares. É isso, cara. E assim, hoje ele tá velhinho, tem 80 anos, né, João? Tá com 80 anos. Tá velhinho, eu vi uma entrevista Debilitado. dele. A última entrevista que eu vi dele é uma entrevista de 2 anos atrás. Ele tá bem mais calmo, né, cara? Assim, você vê que o cara, a vida pesou pro cara, assim, a vida né? Tá de unhas curtas. Teve os problemas de saúde, não tá muito legal. Às vezes ele tá sendo representada pela filha, né? A Liz Vamp, que inclusive parece que vai herdar o programa de TV. Inclusive tem um lance muito legal que ela faz, que chama Marcha dos Vampiros. Vocês já ouviram falar? Não. Todo dia 13 de agosto. Vai gente pra caramba, assim. Ela junta uma galera do cacete, 13 de agosto no vão do MASP, que eles vão doar sangue. E ele meio que preparou, porque ele infelizmente, depois de 2014, ele teve problema lá no coração, ficou muito tempo no hospital, e às vezes os caras, por questões médicas, né, ele não pode fazer algumas coisas que ele queira. Mas vamos torcer, né? Pra saúde, principalmente, que ele tenha saúde. Porque provavelmente se ele tiver saúde, ele vai fazer Ele alguma volta coisa a trabalhar, assim, né? Isso aí. Então, A gente falou, acho que você citou, João, no começo, um pouco sobre a ideologia do cara, né, do Mojica. Nessa entrevista, o cara pergunta, né? Assim, eu acho até meio deprimente, assim, cara. Pô, acho que é a entrevista de 2014. E o cara ainda querer fazer um paralelo do Mojica com o Zé do Caixão, do tipo... Pô, você acredita nas coisas que o Zé do Caixão acreditava? Você acha que o sobrenatural, blá, 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 tipo... Cara, a gente tá falando com um senhor de 80 anos, né, cara? uma besteira, Vamos ter né, cara? pouco mais de respeito, né, cara? Mas é assim, ele diz que ele acredita em Deus, ele acha que, assim, tem que ter uma entidade superior, ele acredita no bem, em fazer o bem pras pessoas e tudo mais, mostrando que, assim, cara, por mais que comercialmente se misturou, Zé do Caixão e Mojica, são coisas bem diferentes, cara. Ah, não.
uma coisa, eu acredito que o Zé do Caixão tipo, nunca entrou na casa dele. É um personagem, É um personagem, né, senhores? A gente não é um personagem. É simplesmente a forma dele ganhar grana. Se tivesse, por exemplo, a ideia dele inicial tivesse sido colocada em prática e ter um ator para fazer, o Mojica e Zé do Caixão nunca teria essa relação de ser a mesma pessoa. Sim, isso talvez hoje Bem você... lembrado. Talvez hoje você estaria falando assim, mano, o Antônio Fagundes, ele Fez um personagem. Ele realmente acredita. Por exemplo, esses caras da Globo é a mesma coisa você achar que só porque o cara fez um papel que o cara é gay, alguma coisa assim, o cara é gay, né? Não, ele é gay. Ele é gay. Na fez Globo? Wolf Maia, né? Na Globo? Ele é gay. Ele fez escola de atores de Wolf Maia. Tem umas coisinhas legais pra gente colocar aí, cara. Talvez umas peculiaridades aí. Então ponha essas peculiaridades e conclua. Dá um resultado final pra tudo isso. Final? Então vamos lá. Cara, o Zé do Caixão, pra quem quer saber um pouco mais do personagem ou do Mojica, tem aí bastante livro de biografia do cara, tal, que foi feito. O Space fez uma série de 6 episódios chamado Zé do Caixão. Acho que tem no YouTube. Tem no YouTube os 6 episódios, tem aí na TV, pirateia, sei lá o caralho. É bom pra cacete, mostra muito bem resume todo esse período desde antes do Zé do Caixão até pornô chanchada e tudo mais. Vale a pena olhar pra isso aí. Ele é um cara que tá velhinho, mas, cara, espero, né, que a coisa volte aí, que ele consiga fazer alguma coisa. Nem se ele voltar pro cinema, mas que ele fique com saúde, né? É isso aí, né, cara? Pelo menos ele curta aí os últimos anos dele, isso aí. E uma coisa que é legal também de falar é que assim, a gente só ouviu a voz do Mojica no filme de 2008. Todos os filmes anteriores a esse, que ele aparecia como ator, sendo o Zé do Caixão ou não, ele era dublado. Por uma questão técnica, os filmes no Brasil, principalmente na 60 e 70, não existia quase captação de áudio, porque não tinha qualidade técnica e porque os atores não eram bons na interpretação da voz. Sim. Então existiam atores profissionais que dublavam. O Mojica escolheu quem dublou ele. Alguns filmes foi o mesmo cara, outros filmes foi outro cara. E a voz do Zé do Caixão, falada pelo Mojica, a gente só consegue ouvir ela em 2008, que era no último Não, filme. a gente viu antes na TV, né? Na TV sim. Contos da Cripta, Isso, e sim. apresentar, era... Mas não no filme, né? Na filme, história. não. Sim. Na história do Zé do Caixão, só em 2008. Mas em todo aquele contexto de aparição na TV é a voz dele. Fora dos filmes, o Zé do Caixão tinha a voz dele, sim. Era ele. Cara, e pra concluir, eu acho que assim, fiquei muito feliz quando o João sugeriu a pauta, porque é um cara que se fala pouco e podia se falar mais, né, cara? É um cara que, assim, merece não só respeito, cara, como todo ser humano merece, principalmente um cara de 80 anos. Mas, cara, merece uma chance, eu acho. Eu acho que todo mundo podia dar uma chance pro Zé do Caixão, cara. Pra te assistir, né? De ver o filme. Talvez e assim, a obra do Mojica, tirando a parte que ele precisou ganhar dinheiro, dos pornô fechado, ver os outros filmes. Cara, é assim, todos nós aqui gostamos de cinema pra cacete. Então, pra gente ver o filme do O A Meia-Noite Levar Tua Alma, é de boa. É de boa. Pra muitas pessoas não vai ser de boa, porque é diferente a linguagem. O Ritual dos Sádicos é muito diferente. Mas assim, cara, são filmes pra que, se você tiver um pouquinho de paciência, vai valer a pena. E se você tem pouca paciência, vê pelo menos a Encarnação do Demônio, que já é um filme mais moderno, é uma linguagem mais moderna, mais fácil de digerir, mas se prepara pro sangue, tripas e coisas do tipo, porque esse é o cinema do cara. Ciro, Cara, alguma consideração para finalizar o eu papo? acho que é mais ou menos isso que o Adilson falou. O cara tem que ser respeitado pelo conjunto da obra dele. Eu acho que por mais que no Brasil a gente não dê muita importância ou muito crédito, eu acho que o cara é bom no que faz, aprendeu sozinho a fazer do nada, né, com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, e o cara conseguiu fazer o que muita gente não consegue fazer até hoje, com estudo e com tecnologia e com efeito especial. O João citou uma cena do cara dar uma facada no outro. A gente muitas vezes lembra ou marca algum filme por causa de uma cena ou duas cenas de um impacto de violência muito grande, alguma coisa assim. Eu vou dar só um exemplo do Irreversível, que tem duas cenas, que é uma do estupro e uma do extintor de incêndio na cabeça do cara, que tipo, se você tirar essas duas cenas, só mais um filme ok. E o filme foi glamourizado e elevado a um outro patamar por causa de duas cenas de um realismo em violência. E que esses filmes da década de 60 já tem isso.
Só que por ser nacional e por ser do Zé do Caixão, talvez a galera leve isso pra piada ou não dê a chance de assistir aquilo. O Adilson falou, deu uma chance. Eu acho que tem que dar a chance e tem que levar o cara a sério. Tipo, quando for assistir, tira os preconceitos que você tem. Porque ele fez cinema sério, né? Ele não foi fazer Pânico, ele não foi fazer... Não é galhofa. Não é galhofa, ele tava fazendo um cinema sério ali. E ele, por muito tempo, a televisão brasileira tratou ele e o personagem dele, e ele foi aquele que a gente falou, que ele não tinha grana e ele precisava fazer as coisas, então a TV fez do personagem dele, pra grande maioria do público, uma galhofa. E as pessoas tendem a ir ver o filme dele com essa piada na cabeça. Exato. E quando chega e não é essa piada, as pessoas ou não gostam, ou param na metade. Ela não entende, né? Porque assim, como você disse, a mídia brasileira, ela colocou, e é uma coisa que tanto a sociedade como também acho que a iniciativa pública não luta contra isso, porque assim, o que a mídia massa brasileira fez? Ela afirma, ela aponta o dedo na cara das pessoas que estão do outro lado da televisão e fala, você é burro. Você não consegue entender isso aqui. Então, o seu ídolo maior é o jogador de futebol. O seu ídolo maior é o MC não sei das quantas. Porque se eu te colocar um filme de arte aqui, que seja um brasileiro, que seja um Mojica, você não vai entender. Porque você é burro. Então, eu não vou passar na TV. Eu vou passar o filme da comédia safada da Porta dos Fundos. Entendeu? Porque é isso aí que você entende. Porque você é burrão, entendeu? E a população abraça isso. Então, a TV coloca o que? O Mojica, o Zé do Caixão, um negócio caricato. É tipo assim, não vou te colocar pra ouvir Mozart, porque você não vai entender. Então, vou te colocar o pancadão do MC Catra. Porque aí você entende. Por quê? Porque você é burro. E as pessoas falam, não, eu sou burro, eu sou do povão, bate no peito, né? Eu sou do povo, é isso aí que eu gosto. E não sabe que tá sendo influenciada por essa mídia rasa que destrói, cara. É isso. Tudo que de cultura que aparece no Brasil é ridicularizado. Nesse seriado do Space, eles fazem esse paralelo perfeitamente com o que você está falando, João. Durante a carreira do Zé do Caixão, ele faz do Mojica, ele faz algumas intervenções em programas de TV. Uhum. E aí mostra muito bem a diferença entre o que é a galera que conhece cinema, como eles veem o Mojica, sim, e como o grande público da TV vê o Mojica, cara. E ele vai nesses programas, ele é ridicularizado, cara. Exato. Porque a galera não entende. E pra ele, é tudo que ele tem pra expor a arte dele, cara. Então assim, beleza, eu vou passar pelo ridículo pra poder ter uma chance de aparecer, cara. Exato. E aí o que acontece, cara? Mas só pra gente tentar terminar um pouco positivo, João, porque eu concordo com tudo que você falou e é uma bosta mesmo. Hoje, a gente tem outros veículos, né, cara? Que não seja a grande mídia. A gente tem a internet, a gente tem o podcast do Rio Crítico, é um puta podcast fudido contra a cultura. Totalmente parcial aqui. Parcial pra caralho, fudido. E o que acontece, cara? É a chance, né, cara? Tipo, foda-se, né, mano? Que a Canção do Demônio não passou na TV. Pega aí na internet, cara. Pô, tem nem que gastar tempo vendo Transformers, tá ligado? Então, mas esse é o lance, né? Isso é tudo que a gente tá falando, porque... Cara, o Encarnação do Demônio tem 1h24, eu acho, de filme, cara. Tipo, nem 90 minutos, cara. E eu acho que é isso, galera. A gente falou bastante coisa. Fica aí até, acho que uma homenagem, né? A esse cara que revolucionou, puta num cara foda. Fez uma parada nesse país de merda que ninguém fazia. Totalmente diferente. Sem grana, sem ninguém acreditando. Vendendo rifa. Mostrou várias coisas bacanas. Foi, né, teve vários problemas pela sua maneira de fazer cinema, que nunca foi benquista assim por quem investe em grana, mas fez coisas geniais. E sempre quis fazer coisa Brasil, por isso que não foi para fora. Sempre quis fazer o Zé do Caixão, que é Zé do Caixão, que é os cara, né, os personagens brasileiros, o cinema brasileiro. Porque provavelmente se ele não tivesse nascido aqui, e ao invés de ter nascido Zé do Caixão, tivesse nascido Coffin Joy, muita gente ia saber quem era Coffin Joy, saca? Ia ser Coffin Joy, ia Psicose e Bebê de Rosemary, ia estar ali no patamar pro brasileiro, porque lá fora ele tem um patamar muito alto, mas aqui dentro ia ser esse patamar, né? Isso aí e a Globo ia falar dos 50 anos de não sei o que de Hitchcock e 50 anos de Coffin Joy, mas infelizmente ele fez aqui a carreira no Brasil, foi uma opção dele. Aliás, muito corajosa. E é isso, cara. Eu acho que assim, o cara é fantástico, o melhor
cineasta que já teve no Brasil, e no passado, no hoje e no futuro. Oi. Você se sente mais leve agora, depois de todo esse Esse desabafo, cara? Não, cara, tem mais uma hora aí. Todo rage total do João hoje, cara. E é isso, cara. E eu só filosofia uma vez, hein? Quer uma filosofia? Chega, né? Muito obrigado por você que aturou isso aí, né, galera? É isso aí. Mandem mensagens. Mandem mensagens. E-mails. Coisas que a gente errou. Se Mojica isso chegar nos seus ouvidos, muito obrigado pelo cinema que você Valeu, fez. Mojica. Valeu. E manda um e-mail pra Valeu. gente que a gente faz uma entrevista com ele, né, cara? É claro. É, tietar não é com a gente. Eu não gosto de tiete. Mas se ele quiser tomar um café, eu tomo. Mas nada de tietagem. Bom, galera, esse foi o episódio 7. Episódio 8, teremos... O Garanhão italiano Garanhão e sua italiano. melhor forma. Caraca, é a segunda vez que a gente fala qual será o próximo episódio. A gente é Tá foda, organizado pra caramba isso aqui. O Rock. Que temos quantos filmes? Vários. A Vários gente vai desses. discutir isso no dia. 5 filmes. 7 filmes. Pra Sim. mim, 6. Mas Eu beleza. acho que são 5. Então, falou, galera. Falou, Falou, galera. João. Falou, Silvio. Valeu. 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 Falou. Não, ele não estudou estudou na formalmente. parte. Ele não estudou formalmente. Mas O que o ele- João tá falando é assim. Ele não entrou na formalmente. escola de atores do Wolf Maia. Não, isso não. Não. Como a Cânfora. Deve estar fazendo aula do Ô, João, Wolf Maia. concordo